Olá, Ritos desse canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um anime didático e é férias! Por enquanto, né? Férias entre aspas, porque tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar. A gente sabe que não é 100% descanso. Mas hoje eu trouxe muito drama pra gente analisar, muito drama pra gente comentar, bater um papozinho aqui no anime didático, com um formatinho mesmo de aula. E se vocês gostarem desse formato, eu vou pedir encarecidamente que vocês comentem, para aí eu posso continuar, né, com o formatozinho de aula, que eu vou já mostrar para vocês, e prosseguir com a análise dos outros animes. Aí vocês vão lá dizer que sim ou que não. Beleza? E esse aqui é o novo formato do anime didático aula, onde o anime que for contemplado vai ser dado uma aulinha assim, apresentado a obra, o autor e muitas coisinhas bem interessantes. Mas eu vou iniciar me apresentando, porque afinal de contas, eu tô aqui, vocês não sabem quem eu sou. Me apresentar de forma mais profissional. Eu me chamo Ana Fábiola Rolim, sou pedagoga pela Universidade Federal do Maranhão, eu sou maranhense, gente, moro aqui em São Luís, faço parte de um grupo de pesquisa GPAID, que estuda a educação infantil e a docência na educação infantil, apesar de trabalhar nos anos iniciais, youtuber nas horas vagas, e agora com o projeto de alfabetização da educação básica nos anos iniciais, primeiro e segundo ano, porque eu decidi que sim, eu queria aprender a alfabetizar, já que eu tive um problema com as disciplinas de alfabetização na universidade, porque elas foram contempladas na época da pandemia, então a gente não teve aquele concreto. A titia tem que aprender, a gente tem que estudar, né? Sempre. Dito isto, vamos agora discutir o anime contemplado aqui nesse vídeo, que é Oni-sama. Segura o drama. E aqui temos a apresentação da autora do mangá, que saiu também como anime, que é a Ryoko Ikeda, ou do original Ikeda Ryoko, nascida em 18 de dezembro de 1947, lá em Osaka, no Japão. Iniciou seus estudos em filosofia, mas já lá no colégio começou a publicar os mangás dela. Sua estreia ocorreu lá em 1967 com a obra Bara Yashiki no Shoujo. E aí, gente, a Ikeda, ela é frequentemente associada ao Year 24 Group, ou um grupo de mangakas que revolucionaram o mangá shoujo. Shoujo, que significa menina, então esses mangás são voltados para meninas, adolescentes, mulheres jovens, que falam sobre romance, drama, identidade pessoal e tantos outros temas, tá? E muito diferente da época, né, os mangás que focavam mais em histórias leves, românticas, tradicionais, a Ikeda, ela introduziu narrativas históricas e dramáticas ambientadas em épocas e contextos reais. Então foi algo muito inovador para a época. Essa abordagem que ela trouxe para os seus mangás ajudou a elevar muito o prestígio, a percepção que os mangás poderiam ser obras mais maduras, mais complexas e muito além, né, para aquele mangá infanto-juvenil. E lá em 1990, a Ikeda resolveu seguir uma segunda carreira, que foi a música, né? Ela ingressou no Colégio de Tóquio de música para estudar canto erudito, tá? E sua voz é na faixa soprano. Isso é tão simbólico e tão importante porque vai estar diretamente ligado às suas obras. Esse ingresso dela na música está totalmente associado também aos seus animes, né? Às suas criações, às suas obras. Você vai ver muita música erudita, muita poesia, muito violino, muito piano. É muito bonito de se ouvir e de se ver. De se apreciar, gente, de se apreciar. E essas são algumas das obras publicadas da Ikeda, tanto em mangá como anime. Nós temos Rosa de Versalhes, que além de ter saído em mangá, saiu como anime. Inclusive, só 2 desses mangás saíram como animes, que foi Rosa de Versalhes e Oni-sama, ou Claudinho, querido irmão, pelo que eu pesquisei. Inclusive, se você quiser que eu comente sobre Rosa de Versalhes, dá um oi aqui, tá? Obrigada. Temos também A Janela de Orfeu e um anime voltado para o Napoleão. Percebam que ela traz uns fatos históricos dentro das suas criações, dentro do seu mangá, e que isso é fascinante.
E o que é o Onisan-wa? O que o anime vai tratar? Primeiramente, é um drama psicológico que vai falar sobre adolescência. E se a gente está falando de adolescência, a gente está falando de busca de identidade, de pressão social. O anime vai tratar muito sobre relações tóxicas, vai falar sobre drogas, sobre depressão, suicídio e também a questão de gênero, que é muito interessante. O mangá foi publicado originalmente em 1975 na revista Margaret. O anime foi lançado em 1991 e dirigido por Osamu Dezai, e eu não vou trazer essa pessoa aqui, não estou muito afim, tá? Foi considerado um dos dramas mais intensos e sofisticados do shoujo clássico, e também amadureceu o gênero ao abordar temas psicológicos mais profundos, né? Muito raro para a época. E eu trago aqui para vocês a ambientação do anime, né? Por onde é que ele vai percorrer? 80% vai ser na escola Seiran, que é uma escola muito sofisticada, muito rígida, muito implacável. Uma escola para quem tem bala na agulha. É uma escola voltada apenas para meninas. Dentro dessa escola a gente vai ter um clube, uma fraternidade chamada Clube da Rosa, que exerce uma influência e um poder muito simbólico, tão simbólico e manipulador também. Há uma tensão muito grande nessa escola entre a aparência, entre o status, entre os segredos pessoais das alunas. É um microcosmo de violência silenciosa, né, da sociedade japonesa na década de 70, principalmente voltada para as mulheres, para as meninas, que existe aí uma pressão muito grande da carreira, do futuro e principalmente como essa mulher dedicada aos afazeres domésticos. Tanto que a escola vai ter muito dessas aulinhas de como fazer bolo, de como costurar bem, para costurar para o seu marido, fazer comidinha para o seu marido. Inclusive tem um episódio que aborda isso que é bem interessante. E a partir de agora eu vou apresentar os personagens do anime para vocês. E a partir do momento que eu vou apresentando, eu vou contando as histórias, o enredo que vai se passando, as relações que esses personagens têm um com os outros. E aí no final vou mostrar um mapa surubal de Onisan-wa, porque existe uma suruba doida nesse anime, e você vai entender e vai gostar. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe para esse algoritmo entender que esse conteúdo é bom e jogando para outras pessoas, inclusive trazendo conteúdos parecidos com o meu para você, meu querido. Entendeu? Então bora lá? Bora! E aqui nós temos a protagonista e narradora Nanako-chan. É Chan, gente, tá no Chan porque ela já é íntima, né? Nem San, não é Nanako-san, é Chan, a gente tá super íntima. Inclusive eu tenho vontade muito de dar tapa nessa menina, pelo amor de Deus. A Nanako, gente, é uma menina muito ingênua, muito sensível, muito gentil ao ponto de ser muito manipulada, ao ponto de dizer sim pra tudo, ao ponto de estar toda hora pedindo desculpa e ao ponto de eu querer dar uns 2 cascudos na cabeça dela. Mas vocês vão entender se vocês assistirem. Por que ela é narradora? Porque o anime vai voltar a partir das cartas que ela escreve pro seu Onisan-wa, porque o Onisan-wa, gente, quer dizer querido irmão, o irmão mais velho. Então ela escreve cartas para um personagem contando toda a sua vida, como se fosse um diário. Então ela relata a sua vida, principalmente na escola, né, as amizades que ela está fazendo, os problemas que estão acontecendo, o caos que ela está vivendo, as pressões que estão chegando o tempo todo. O personagem representa muito esse olhar mais puro diante das tensões sociais, um fio de esperança, apesar de todos os problemas, caos e doideiras existentes no mundo. A próxima personagem aqui é a Tomoko-san, que é a melhor amiga da Nanako. E, gente, é amiga naquele nível de que a amiga não precisa nem falar o que está acontecendo, de todas as pressões que está, e problemas e caos que está vivendo, não tem necessidade de falar. Porque a amiga já sabe, basta um olhar, basta aquele gestozinho simples que a amiga sabe que a outra tá passando. E ela é super simples, ela é muito sincera, ela é muito leal, apresenta esse mundo normal fora desse elitismo existente, principalmente dentro daquela escola. Então, ela é o fio acolhedor da Nanako. Nós temos agora o Takehiko Renmi.
O Remin, gente, é o Onisawan. É para quem a Nanako escreve as cartas. E aí a gente vai descobrir bem no início dos episódios que o Reni é um irmão mais velho da Nanako por parte de pai. O pai da Nanako teve um primeiro casamento onde teve um Remi. Depois ele se casou com a mãe da Nanako, onde teve ela. Só que o filho se separou do pai, teve esse distanciamento no pós-segundo casamento. E ele é o irmão mais velho dela. E a Nanako não sabe dessa informação. Vai descobrir bem já nos finais dos episódios. Mas ela conheceu o Remi porque ele dava aula no colegial para ela. E aí ela passou a considerá-lo como o irmão mais velho e a escrever cartas. Então ela escreve cartas contando tudo que está acontecendo. Ele devolve essas cartas também, escrevendo para ela. Ele lê todas as cartas. E ele criou esse laço com a Nanako. Ele sabe que é irmão dela. Eles criaram esse laço sem que ela saiba, né, desse ligamento mesmo sanguíneo, mas que é muito forte. E aí, gente, mas tem uma intriga doida daqui pra frente com esse rapaz que você nem imagina. E o Remi, ele é sensível, ele é muito responsável, ele faz universidade, né, já saiu do colegial, faz universidade. Inclusive tem um episódio que ele convida a Nanako com suas amigas para irem ao festival da universidade com eles. Ele guarda segredos sobre a sua ligação com mais duas outras personagens, que é a Fukiko e a Rei. A gente vai conhecer daqui a pouquinho e saber também quais são essas ligações que ele tem com essas duas outras personagens. A nossa próxima personagem é a Kaoru, que é uma jovem muito forte, muito carismática, admirada por todas, gosta de praticar esporte, inclusive basquete, é a líder do time de basquete. É uma jovem muito independente, tão interessante porque a Ikeda, ela cria essas mulheres mais independentes, que não tem esse busca de ser a dona do lar, de querer cozinhar para o marido, qualquer outra coisa do tipo. E os traços são muito andrógenos desses tipos de personagem que ela cria. Inclusive lá em Rosa de Versalhes você vai ver isso. Aqui em Onisawa também tem, tanto com a Kaoru como com a Rei. A Rei também é uma personagem muito independente, em aspas, tá? Independente em aspas, mas que tem esse traço andrógeno. Então, essas personagens com essa independência feminina, ou que vai abordar essa questão do gênero, né? Elas têm esse traço muito mais andrógeno, que a Ikeda vai trazer para suas personagens. Eu acho isso super interessante. E aí a Kaoru também sofre questões de saúde. Ela tem um câncer de mama. Olha só, gente, em 1991, um anime abordando o câncer de mama. Ela tem esse câncer, então ela sofre, vez ou outra, e ela esconde isso das pessoas. Tá? E agora eu vou falar da Rei Asaka, ou a Saint Just. E antes de eu falar dessa personagem, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. A Ikeda, ela teve uma inspiração muito grande para criar alguns personagens. A Rei e a personagem lá de Rosa de Versalhes foi muito inspirada com esse ator aqui, que eu acho que se chama, eu vou estar pronunciando errado, que é Björn Andresen, que já faleceu. É um ator sueco e foi considerado o menino mais bonito do mundo. Então, esse traço meio andrógeno que esse ator tem é uma inspiração para as criações de alguns personagens da Ikeda, tá? Inclusive, a Saint Just é uma dessas inspirações. E a Rei, gente, é uma personagem muito enigmática, muito frágil, muito poética, autodestrutiva, porque ela tem depressão, então ela toma medicamentos para morrer o tempo inteiro, inclusive já tentou se matar, já tentou diversas vezes suicídio. E a Kaoru é quem ajuda, é quem tá lá em cima dela, é quem tá dando uma corte, fazendo ela voltar. E a Nanako vai se aproximar muito da Rei, porque ela vai ter uma atração mesmo, uma atração fatal, esqueci, gente. E a Nanako, ela se apaixona pela Rei, né? Ela se apaixona, ela admira, ela não admira só de admirar, nossa, admiro essa mulher, não, ela se apaixona, ela tem um tesão pela Rei, tá? Então aqui a gente tem um romance gay, 1991, um anime falando de um romance gay, a questão de gênero. Olha que legal, gente, olha que
super interessante. Mas, voltando aqui para Rei, ela tem esses vícios, ela tem um trauma muito grande, uma dependência emocional gigantesca pela próxima personagem que eu vou apresentar aqui para vocês. E é uma das personagens mais trágicas desse shoujo clássico, gente. Mas é trágica mesmo, mas é trágica. No ponto a gente queria também dar uns tabefe nela, mas a gente vai descobrindo ao longo dos episódios que ela tem esse trauma emocional tão grande que a gente vai ter a Fukiko. A Fukiko, ela é a presidente do Clube da Rosa. Ela é extremamente manipuladora. Eu nunca senti ódio de um personagem como assim dessa moça, tá? Ela é extremamente elegante, mas é super autoritária. É emocionalmente complexa, tá? Ela controla os segredos dos outros, ela manipula o ambiente escolar. Ela é o diabão, meu amigo. E aí, vamos lá. A Fukiko é irmã da Rei. Meia-irmã da Rei. Irmã por pai também. Ela tem esse trauma, esse ódio, né, por saber que ela é meia-irmã. A Fukiko também tem um irmão que é amigo do Remy, tá? Do irmão da Nanako. E aí, ao longo, lá nos finais dos episódios, ele vai contando que a Fukiko teve uma apaixonite pelo Remy, tá? O irmão da Nanako. Então, ela não sabe que o Remy é irmão da Nanako. Então, por eles ter essa aproximação nas trocas de cartas, que ela vai descobrir que ela é manipuladora de um caralho, ela controla todos os segredos daquela escola, então ela vai descobrir que ela troca cartas com o Remy. Então ela acha que vai estar tendo alguma coisa entre eles e ela não aceita porque ela ainda é apaixonada. Ela levou um fora dele, né, ainda na pré-adolescência. Quem não levou a gente fora na pré-adolescência de um amor? Ai, agora eu lembrei de um. Jesus, que dó. E a Rei, gente, é apaixonada pela Fukiko. Ela tem uma dependência emocional pela Fukiko. A Fukiko, por ser muito rica, vem de uma família muito rica, ela deu um apartamento para Rei, o pai deu um apartamento para Rei morar. A Rei não mora com eles, totalmente separado. Sabe que são irmãos, tudo, mas ela é totalmente separada. É como se fosse a filha bastarda mesmo. É como se não, ela é a filha bastarda. Então ela tem esse trauma, essa dor, ela tem essa depressão por conta disso. Só que ela é muito emocionalmente ligada a Fukiko. E a Fukiko trata ela muito mal, sabe? É horrível. Aqui nós temos a Mariko, que é uma personagem muito intensa, muito refinada, extremamente emocionalmente muito obcecada, né? Ela desenvolve obsessão pela Nanako nos primeiros episódios, a gente vai ver isso acontecendo. Ela tem problemas familiares graves, é uma menina muito rica, mas o dinheiro, essa fortuna que ela tem veio do pai, que é divorciado da mãe, e o pai, ele é autor de obras censuradas, tá? Então, por ele ser um homem muito rico a custo dessas pornografias, ela tem esses murmurinhos, esses comentários dentro da escola. Ela é louca para participar do Clube da Rosa e ela consegue, junto com a Nanako, mas a Nanako nem queria fazer parte desse clube, mas conseguiu, e a gente vai descobrir isso mais à frente, por que ela entrou dentro desse clube, por que ela foi escolhida, né, dentre todas as outras meninas que queriam ser escolhidas, que tinham um status muito mais elevado que a da Nanako. E tem um episódio muito interessante dessa obsessão que ela tem pela Nanako, é dela querer que a Nanako durma no aniversário dela. Ela convida a Nanako, então só ela e a mãe dela e a Nanako nesse aniversário. Então ela chama a Nanako para casa dela para conhecer a casa e tomar banho com a Nanako. E sim, gente, tem muitas cenas do nu feminino. E ela quer que a Nanako fique lá, que durma com a Nanako, é aquela coisa tóxica, obsessiva, louca, e a Nanako foge da casa dela, fica um tempo sem falar com ela, e ela começa a ficar doente, porque ela quer falar com a Nanako, porque a Nanako não quer ser mais amiga dela. A Nanako perdoa, inclusive ela faz uma armação para separar, a Nanako é a melhor amiga dela, a Nanako perdoa ela, mas olha, é o seguinte, a minha melhor amiga também tem que fazer parte desse relacionamento. E aí, nos próximos episódios, a gente vai ver o trio, né, se desenvolvendo de forma melhor e mais saudável. Saudável em aspas, tá? Porque a Mariko, acho que por conta do divórcio dos pais, ela tem
uma aversão aos homens. Então ela não quer saber de homens. Ela diz que os homens são manipuladores, que os homens só fazem as mulheres sofrerem, que faz uso e abuso delas. E assim, não quer saber de jeito nenhum. Inclusive, ela vai ter ali um romancezinho com o amigo do Remy, que é irmão da Arei e da Fukiko, que já teve um caso com a Kaoru. Olha a doideira, gente! E aqui eu trago o meu mapa surubal de Oni-sama, setinhas vermelhas para mostrar quem é amigo de quem, amarelo, quem é irmão de quem, e vermelho, quem é peguete. Quem pega quem já pegou, quem fez a suruba toda, para vocês poderem entender melhor. Mas eu vou tentar aqui contar essa narrativa de Oni-sama para vocês. Gente, Oni-sama segue a história da Nanako, né? Que é uma garota comum que acaba se matriculando nessa escola de elite, a Seiran. É um colégio muito refinado para garotas. Para lidar com as inseguranças que ela tem, né, com o novo ambiente escolar que é extremamente sufocante, manipulador, ela passa a escrever cartas a um jovem universitário que é o Remy, né, da qual ela chama de Oni-sama, que tem uma tradução para irmão mais velho, que é alguém simbólico que ela admira muito e que vai descobrir que de fato é um irmão mesmo dela por parte sanguínea, por parte de pai. Essas cartas que a Nanako escreve, elas funcionam muito como uma narração íntima, como se fosse um diário. Conta muito essa questão emocional, vai revelando os dramas, os sentimentos, tudo que ela vai vivenciando dentro dessa escola. E aí, nessa escola, a gente tem o Clube da Rosa, né, que é chamado Sorority, que é um grupo seleto de garotas, né, consideradas perfeitas, mais belas, enfim, ricas, elegantes, tá? Tem que ter uma reputação muito excelente, que são escolhidas, e essas que são escolhidas por status absoluto. E aí é que entra o pulo do gato, porque a Nanako não tem tanto esses status. O pai dela é um cara que tem condições financeiras, é um professor, se não me engano, universitário, mas não é esse cara como os outros homens, não vou falar cara, os outros homens que mantém esse status, né, de poder, e ela entra para esse clube. A Fukiko, a Kaoru e a Arei vou botar assim, as lideranças desse grupo, porque a Kaoru e a Arei saíram desse grupo, né? A Kaoru decidiu sair porque sabe que ali é só elitismo, é um bullying elevado, é uma manipulação emocional imensa, são privilégios muito injustos que existem dentro desse clube. Ela denuncia tudo isso e ela resolve sair desse clube, né? O anime já mostra ela fora desse clube e mostra já, de fato, ela denunciando essas coisas que acontecem, essas injustiças que acontecem no clube. A Rei não faz mais parte desse clube exatamente porque a Fukiko colocou para fora, né? É uma das figuras mais marcantes da história porque ela vive dopada, ela fuma demais, ela se envolve em acidentes, ela tenta suicídio, ela tem crises emocionais fortíssimas, ela vive o tempo todo à beira da morte. Ela é possuída emocionalmente pela Fukiko, tá? Com quem ela tem uma relação de dependência traumática. Ela é meia-irmã da Fukiko e do outro irmão da Fukiko, mais velho, que eu não me recordo o nome. E assim, ele entra dentro do anime já nos últimos episódios, assim, não tem tanta importância. Tá, eu trouxe aqui os personagens que mais estão ali à frente do anime, né? Sofreu o abandono, né? Ela passou por manipulações emocionais severas pela Fukiko, controla, que faz chantagem emocional o tempo todo. E tem essa ligação, meio que essa paixão obsessiva pela Fukiko que a Arei tem, que exatamente faz com que ela tente o tempo todo atentar para a sua própria vida. E aí, quando a gente vai se aprofundar também na história da Fukiko, porque ela é extremamente manipuladora, você sente um ódio pela personagem, mas lá nos finais dos episódios vai mostrar outros segredos existentes ali dentro. Gente, mas é segredo por trás de segredo. Assim, eu não quero contar, porque eu não quero dar spoiler, eu quero mesmo que você assista, porque é interessante. Por mais que tenha um drama assim, meio assim, chatinho, mas assim, aborda temáticas muito importantes.
E a Fukiko, ela alimentava desde a sua infância um amor muito possessivo, muito doentio pelo Remy, seu irmão mais velho, da qual a Nanako manda cartas para ele, né? E quando ela percebeu que o Remy não correspondia esse amor, essa paixonite, ela começou a alimentar de um ciúme louco, obsessivo, de um ódio, de uma manipulação emocional muito grande. E ela desconta esse trauma que ela tem na coitada da Rei, né, que também tem uma ligação com o Remy. Então, assim, é um triângulo emocional não romântico, mas profundamente destrutivo, gente. Vai ter um episódio trágico nesse anime que vai escancarar o quanto que essa escola de elite é adoecida, o quanto as relações ali dentro são adoecidas, são horrorosas, são autoritárias, são manipuladoras. Gente, Oni-sama é um estudo poético. Eu comecei a assistir esse anime não dando nada para ele, mas eu percebi o quanto ele é poético, o quanto ele também é doloroso, porque ele fala muito sobre a adolescência emocional, fala muito sobre a dependência, sobre a manipulação, esse elitismo, né, o que acontece dentro dessas elites, dentro dessas relações elitistas, né? O sofrimento psicológico, a pressão estética e social, meninas que têm que ser bonitas, que têm que ser agradáveis, que têm que ser as melhores donas de casa, as melhores esposas, sabe? Vai falar também sobre amadurecimento, né? Que apesar das dores, do sofrimento, essas meninas vão amadurecer com tudo que está acontecendo ali dentro, né? Essas relações feministas intensas ali, os traumas familiares, a solidão. Então é um anime poético, mas é uma poesia dolorosa. Outra coisa não, são várias coisas que o anime traz, mas uma delas é essa forma mesmo poética, porque você vai ter citações poéticas ali dentro, você vai ter diálogos muito filosóficos e poéticos, você vai ter uma trilha sonora fantástica, né? Não é à toa porque a Ikeda tem, né, essa formação com a música, então ela traz essa formação dela com a música para os seus animes, para as suas obras, que é lindíssimo de se ver e de se ouvir, tá? E é isso, gente. Oni-sama transcende o formato de um simples drama escolar ao expor com sensibilidade poética a vulnerabilidade da adolescência feminina diante de estruturas sociais opressoras. O anime revela como ambientes rígidos, estéticos, emocionais ou institucionais podem gerar sofrimento silencioso, dependência, ansiedade e idealizações destrutivas. A narrativa convida o espectador a questionar o mito da perfeição feminina, mostrando que por trás da elegância, do prestígio e da etiqueta existe uma realidade marcada por solidão, competição e traumas familiares. A obra é, ao mesmo tempo, crítica e compassiva. Denuncia o sofrimento, mas também celebra relações verdadeiras, coragem emocional e o processo doloroso de amadurecer. Ao unir estética sofisticada, direção poética e profundidade psicológica, Oni-sama continua atual por abordar temas ainda presentes nas escolas e na vida social. É um espelho sensível que nos faz refletir sobre empatia, limites e o preço de pertencer a um mundo que exige máscaras demais. E o que eu acho interessante também do anime é que, embora ele seja situado dentro de um ambiente escolar tradicional e elitista, o anime ele rompe muito com essas expectativas ao retratar personagens que vão quebrando com essas normas de feminilidade que são impostas pela sociedade, principalmente pela sociedade japonesa da época. E aí o anime, ele pertence ao shoujo clássico, mas ele é marcado por uma estética de personagens de beleza andrógena, de mulheres mais fortes, intensas, de um visual muito mais dramático, muito mais poético. E essa estética, ela já abre um espaço para um questionamento sobre o gênero, né? Porque muitas personagens apresentam traços considerados masculinos ou ambíguos. E a Ikeda traz muito isso nas obras dela. Algo que lá nos anos 70 e nos anos 80 era uma forma muito codificada de representar as relações homoafetivas, de identidade, dessa identidade não normativa, né?
sem confrontar abertamente aí a censura. E aí o anime ele traz duas personagens, que é a Rei e a Kaoru, são personagens que expressam muito essa ruptura do feminino tradicional. São personagens que usam uniforme masculino, que tem uma postura muito mais rígida e reservada, que tem um corpo marcado, né, por exemplo, a Kaoru por uma doença, né, o que simboliza essa fragilidade, mas não tira a sua força, não tira os seus valores, não tira a sua ética, não tira a sua moral, né? São mulheres, né, que são vistas como os príncipes da escola, que são muito admirados pelas meninas da escola exatamente por conta dessa identidade, da independência feminina mais forte, né? Então, por exemplo, a Kaoru, ela funciona como esse príncipe feminino, é muito comum na figura do shoujo. E por ser muito comum na figura do shoujo, questiona muito as fronteiras do gênero, né? Ao colocar uma menina no papel social e estético associado aos homens. E aí ela encarna um gênero fluido antes mesmo dessa discussão existir, né, amplamente lá no Japão na década de 90. E aí nós vamos ter no anime também essas relações amorosas e de afeto entre as meninas. E aí o que é interessante se pensar é que o anime ele não vai tratar essas relações como fase adolescente, jamais. Ele trata mais como sentimentos muito mais complexos, muito mais profundos. É amor, é paixão, é obsessão, é dependência emocional, é o diabo a quatro. E por isso o anime é frequentemente analisado como uma das obras precursoras na representação lésbica e queer dentro do shoujo. E eu encerro por aqui, gente. Tem muita coisa a se aprofundar, muito mais dentro do anime a se analisar, mas esse vídeo vai ficar extenso demais se for fazer isso. E eu indico que você assista, está disponível gratuitamente no YouTube, Onisamar, é maravilhoso, são 30 e tantos episódios, mas são episódios de 20 minutinhos cada um. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu comecei assistindo esse anime não dando nada mesmo por ele, mas ele foi me intrigando, me trazendo. E aí teve que sair um vídeo aqui falando dessa obra que é fantástica, que eu não conhecia até então e que eu tô indicando para vocês. Se você gostou desse videozinho, você já sabe o que tem que fazer, né, gente? Então, muito obrigado e tekimasu!